Te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar nosso estudo de Provérbios, lendo hoje Provérbios capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Então de nada adianta o homem querer persuadir o rei, o líder ou quem quer que seja, se o coração do homem, do rei, do líder está nas mãos do Senhor e Deus inclina para onde Ele quiser. Versículo 2: Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, para o homem, o seu caminho até é justo, reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Então, é preciso ficar atento, né? Porque nem tudo que parece perfeito aos nossos olhos pode ser perfeito aos olhos de Deus, que vê muito mais além. Versículo 3: Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então de nada adianta o homem fazer um monte de coisa errada e depois chegar para Deus: Deus, eu vou fazer esse sacrifício para o Senhor, ou oferecer alguma coisa para Deus muito custosa, né? Um sacrifício, ou fazer um sacrifício físico, não sei, uma super mega maratona de caminhada de joelhos, alguma coisa assim. Mas aqui está dizendo que Deus ele se agrada mais se a gente fazer justiça e julgar as coisas com retidão. Então a gente olhar o nosso caminho, o que a gente está fazendo, se cada atitude simples, nossa, está agradando a Deus, é mais importante do que a gente fazer um monte de coisa errada, que a gente poderia ter feito certa, em pequenas coisas. A gente pode fazer certo, mas a gente faz errado. Aí depois, para querer compensar um monte de coisa errada, a gente, não, Senhor, agora eu vou fazer um super sacrifício para pagar todos os meus pecados ou para conseguir alguma coisa. Então, vamos atentar a ser fiel nas pequenas coisas de forma que agrade ao Senhor. Versículo 4. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então aquele olhar orgulhoso, né, o coração arrogante e até mesmo a lavoura lá dos ímpios são pecado. Então, versículo 5. Os pensamentos do diligente, na verdade, o que acontece? O pecado está no coração, né? Na intenção. Então, tudo que o ímpio fizer, aquele que não teme a Deus, tudo que ele fizer, pode ser até uma plantação, vai ser pecado, porque a maldade lá dentro do coração, que Deus vê tudo, até o coração, lá no mais íntimo da mente, Deus vê. Versículo 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Então, numa outra tradução, o plano bem elaborado, né, ele leva à fartura. Então é importante a gente organizar bem a nossa vida, para não cometer deslizes, como de vez em quando eu dou mais vacilada nos horários. Então, assim, né? Porque eu tô aqui não é para dizer que eu sei tudo. Pelo contrário, eu preciso muito desse livro aqui, ó. Preciso muito melhorar, porque eu conheço, tenho um espelho em casa, sei que tem áreas que eu preciso melhorar. E é bacana que esse livro aqui nos ajuda. Então quando a gente é bem, quando nós nos planejamos bem, nos organizamos, né? Diligentemente, não damos brecha que possa cometer erro. Por exemplo, em caso de atraso, eu vou ensinar para mim mesmo agora. Coloca lá em algum lugar para você sempre que passar lembrar que você vai ter um compromisso tal hora. Então, você tem que buscar ser diligente, não dar mole para não errar. Mas os de todo apressado tão somente a pobreza, uma outra tradução a miséria. Versículo 6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade,
e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Então, é uma ilusão, né? Quando a gente está juntando dinheiro, trabalhando de alguma forma, mas com uma língua falsa, ou fazendo coisas erradas, coisas falsas, né? Por exemplo, uma coisa que me lembro logo de falsidade, né? CDs piratas, roupas de marcas que são piratas, que são ilegais, falsificadas, tênis, produtos de segunda linha. Não tem como você fazer uma coisa desonesta e querer depois ser feliz e ter a consciência limpa. Então, aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade. Aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Ou é uma armadilha, que vai que bate lá a receita, né? A receita não, a fiscalização, aí vai levar todos os produtão, piratão. Aí você vai estar com a mão no cabeção pensando: que bobagem que eu fiz, meu irmão. Chega de rimação. Vamos lá, versículo 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam a praticar a justiça. Ou a violência dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam a praticar a justiça, ou a agir corretamente. Então, de nada adianta querer conseguir as coisas na violência, de forma errada, do seu próprio jeito. Para tudo tem um jeito certo de fazer, tudo tem um jeito justo, honesto, certo. Então, vamos lá. Versículo 8. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta, ou a obra do inocente é reta. Versículo 9. É aquele negócio, né? O caminho do homem mau, perverso, tudo que ele faz é tortuoso, todo o caminho dele. Que o mal está lá dentro do coração, né? Mas a obra do puro ou do inocente é reta. Porque ainda que ele de repente erre sem saber, mas ele vai estar, o coração dele está lá certinho. Ele vai corrigir, se ele errar, ele vai ver: não vou fazer mais não, isso é errado, então vou corrigir. Versículo 9. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Então, numa outra tradução, melhor é morar num canto de um telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Então, mulher rixosa, mulher briguenta, deixe de ser briguenta. Porque é melhor morar no cantinho do telhado do que com a mulher que reclama de tudo. Para que reclamar de tudo? Por que brigar por tudo? Por que não se alegrar? Por que não comemorar alguma coisa? Não só ver as coisas erradas, negativas? Não vale a pena. Versículo 10. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Ou a alma do perverso deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Então ele é sem dó, né? Ele só deseja o mal das pessoas, não tem dó. Versículo 11. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Então, o escarnecedor ou zombador, ele acaba sendo um exemplo, uma lição para o simples, né? Aquele inexperiente. Ele vai estar vendo: caramba, viu, o cara fez isso, isso e isso. As consequências foram isso, isso e isso. Uma grande punição, um grande castigo. Então não vou fazer isso não, isso leva à ruína, à destruição. Então nós temos que tomar até as coisas que as pessoas fazem erradas como exemplo, para que a gente possa fazer da maneira correta. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento, porque o sábio ele atenta para a instrução, ele não ignora a instrução. Versículo 12. Prudentemente considero justo a casa do ímpio,
quando os ímpios são arrastados para o mal. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. Então, o justo ele observa e considera quando a casa do ímpio é arrastada para o mal, né? Aquilo ali serve também de uma reflexão para o justo, que o mal não compensa, que pode ser que a casa foi arrastada porque o ímpio faz impiedades, coisas perversas. Versículo 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. A gente vê aqui uma lei de semeadura, né? O que o homem semeia, ele colhe, né? Então, a pessoa está em necessidade, você finge que não vê. O dia que você precisar de socorro, porque todos podemos precisar uma hora, alguém pode também ignorar, né? Versículo 14. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Em uma outra tradução, o presente que se dá em segredo abate a ira. Suborno às ocultas apazigua a fúria. Então, o presente, né? Quando a gente dá um presente para alguém, traz alegria para a pessoa se sente feliz. Quem não gosta de ganhar presentes? Só que eu vejo duas possibilidades. Você dá o presente para fazer o bem, para alegrar uma pessoa, para mostrar que você se importa com ela. E você usar o presente para subornar, para você subornar uma pessoa que trabalha na lei, para você subornar alguém para conseguir alguma coisa de forma errada. Então tem uma forma errada de você usar um presente, né? Tem gente que suborna outras às ocultas, né? Sem que ninguém veja, para tentar persuadir aquela pessoa, para comprar aquela pessoa, para ela obter algo através desse presente, né? De forma errada, ilegal. E isso aí a gente reprova. Mas o presente que você dá para quando você se importa com alguém, para trazer, né, um bem para alguém, isso aí pode ser legal, né? Sem aquele desejo de subornar, de fazer algo mal. Versículo 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Então os homens perversos, eles ficam espantados com alguém que pratica a justiça. Eles acham: fulano, você vai fazer esse ato de justiça, de bondade? Você é muito... Como você consegue ser tão justo, ser tão bom? Para eles é um espanto, uma coisa que tão simples, né? Pro ímpio, pro homem perverso, é um espanto. Versículo 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então, o homem que não está no caminho certo, está indo pelo caminho errado, ele vai ter uma rede para ele repousar lá na congregação dos mortos. Essa rede aí não vai ter água de coco não vai ser boa não. Versículo 17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Então, aqueles que gostam dos prazeres, dos deleites, né? Vou beber bebida alcoólica demais, vou comer demais, vou cair nas promiscuidades, né? Esses prazeres de imoralidade sexual, de qualquer tipo. Então, poderá padecer necessidade, poderá não, necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Versículo 18. O resgate do justo é o ímpio, e do reto o iníquo. Então, o resgate do justo será o próprio ímpio, daquela pessoa certinha que anda em retidão, o resgate dele será o iníquo.
Versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então é melhor você ir lá para o deserto, construir uma casa de areia, num solzinho bacana, do que você morar com uma mulher rixosa e iracunda. Em uma outra tradução, briguenta e amargurada. Aquela mulher que briga à toa, né? Podemos também colocar, não sei se podemos colocar também um homem que briga à toa, tipo assim. Vamos lá. Versículo, no caso, para a mulher, né? Claro. A mulher, melhor a mulher morar num deserto do que casar com um cara brigão e rabugento ou iracundo. Isso aí é o que estou falando aqui, fazendo uma... Vendo se for possível, será que dá para a gente fazer essa comparação? Versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Então, na casa do sábio, né, o sábio, ele sabe fazer um bom planejamento da vida. Então vai ter um tesouro desejável na sua casa, azeite. Só que o homem tolo, insensato, o devora. Então ele não sabe ter equilíbrio, né? Ele devora tudo. Versículo 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, o que segue a justiça e a lealdade, numa outra tradução, a bondade, né? Então vale a pena você ser leal, você ser bom, que você vai achar também a vida, a justiça e a honra. Vai voltar para você o que você está semeando de bom. Versículo 22. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. Então, a cidade dos fortes, ou... não, vamos lá. A cidade dos fortes sobe o sábio. Então, sobe o sábio, ele sobe a cidade dos fortes e derruba a força ou a fortaleza em que confiaram. Então não adianta, né? O sábio, ele é tão inteligente, ele é tão sábio, que ele consegue fazer com que uma fortaleza seja derrubada. Versículo 23. Isso me faz lembrar das grandes empresas, né, da internet, como Google, Facebook, que eles têm uma equipe que cuidam da segurança dos dados, da informação. Só que hora ou outra entra alguém lá e consegue invadir o sistema, consegue achar um erro, um buraco ali que ele consegue ou fazer um estrago, ou fazer uma pegadinha, né? A gente vê que esses caras que mexem com programação, eles conseguem, hora ou outra, grandes empresas até dão recompensa para quem conseguir achar defeitos no seu sistema de segurança. E às vezes até contratam essas pessoas para trabalhar para eles, oferecendo um grande valor. Vamos lá. Versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Então devemos ser cuidadosos no que a gente fala, que aí a gente vai evitar muito sofrimento. Versículo 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. Uma outra tradução, quanto ao arrogante, se eu não me engano. Mas vamos lá. Então, o homem arrogante, né, presumido, soberbo, ele é um zombador.
ele age com extremo orgulho e soberba. E dá nojo disso, né? Versículo 25. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Versículo 26. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Então o justo, ele é liberal, ele é generoso. Bacana. Versículo, enquanto que tem um aí que só cobiça, né? Ele é ganancioso, ele quer as coisas dos outros. Feio demais. Versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação. Ou, numa outra tradução, já por si é detestável, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Versículo 28. Então, voltando para o 27, não adianta o ímpio fazer um monte de maldade, depois vir com sacrifício, vir querendo fazer uma barganha, alguma coisa assim, porque até se ele quiser fazer um sacrifício, algo que vai lhe custar algo, é abominação, é detestável, também não presta. Versículo 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Ou a testemunha falsa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Numa outra tradução, o testemunho do homem bem informado permanecerá. Então, o testemunho correto, né, é o que vai permanecer, prevalecer, enquanto que o testemunho falso da mentira vai perecer. Voltando aqui no 27, o sacrifício dos ímpios é abominação. Você imagina, o ímpio conseguiu algumas coisas lá, fazendo de maneira injusta, né? Burlando, falsificando, prejudicando pessoas em prol de conseguir algo. Aí depois ele vai querer usar isso que ele adquiriu para fazer um sacrifício. Vamos supor, querer usar para fazer o bem a alguém ou até para Deus, vai ser um sacrifício detestável, porque aquele dinheiro, aquilo que ele conseguiu, foi por meios errados. Então, qualquer bem que ele vai fazer vai ser abominável também, porque alguém vai estar sendo prejudicado. Já foi, né? Versículo 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então, o homem ímpio, ele endurece o seu rosto lá, ele é meio bruto, né? Mas o bruto no sentido ruim, não é no bruto no sentido bom, não. Mas o reto considera o seu caminho. O reto, ele considera tudo. Deixa eu ver, isso que eu vou fazer, deixa eu ver, não vou estar prejudicando ninguém, não vou estar fazendo mal a ninguém, tá limpo, Deus se agrada, eu estou fazendo bem, então vamos em frente. Porque se tiver desonestidade aí, ele volta atrás para fazer da maneira certa. Versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Ou não há sabedoria, nem inteligência, ou discernimento, nem algum plano que possa opor-se ao Senhor. Deus, ele é limpo, perfeito, puro e santo. Ele é, nossa, é como se fosse algo intocável, incorruptível. Deus é Deus, Deus é santo. O versículo é separado, ele é único. Versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Ou numa outra tradução, é quem dá a vitória é o Senhor. Então, você pode preparar lá seu cavalo, se armar bem, partir para cima. Só que lembre-se, do Senhor é quem vem a vitória. Então, consagre tudo ao Senhor, né? Coloque diante do Senhor, peça direção,
peça que Deus esteja com você no negócio, ou que, se não for da vontade de Deus esse negócio, que Ele te fale, para que você não venha sair disso. Porque com o Senhor, do jeito do Senhor, com a bênção do Senhor, aí você com o Senhor vai ser maioria, e eu creio que vai dar certo. Se assim Deus quer, né? Então, até o próximo vídeo.